meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Viva. Mais uma vez nos reunimos para partilhar, rezar, para entender o que a Palavra de Deus tem para o nosso coração, o que Deus quer para nós nesse dia, onde vamos encontrar com o nosso Senhor através da Palavra, em que lugar o Senhor quer nos colocar. Em que momento da sua vida o Senhor quer se encontrar conosco? Por isso, hoje, nós vamos começar com a palavra que está em Mateus 7, de 15 a 20. A liturgia de hoje, a nossa leitura, o nosso evangelho está em Mateus 7, de 15 a 20. Vamos ler juntos. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má, bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje quer nos chamar a atenção e nos alertar com a presença de pessoas e situações ao nosso redor que podem vir a nos enganar, que podem vir de uma forma muito sutil, como se fosse algo muito bom, muito belo, mas que na verdade vem trazer não a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo em nosso meio. Quando Deus diz aqui que a gente precisa olhar para a árvore, e principalmente para os frutos. Precisamos analisar os frutos para ver se a árvore é boa, porque é a mesma coisa da nossa vida, do nosso coração. Quantas vezes a gente se depara com pessoas, com casas, com estruturas, que aparentemente é tudo muito bonito, tudo muito belo, e aí quando você adentra aquilo, quando você descobre a realidade daquele interior, ou daquele coração, ou daquela casa, a gente se depara com tanta sujeira, com tanta maldade. É fácil a gente perceber isso quando a gente olha uma construção, uma casa muito bonita, você vê aquela por fora. Hoje em dia tem acontecido muito de casas que são construídas muito rápido, prédios vendidos barato. Quando você chega e olha, você vê aquela casa bonita, aquele prédio bonito, aquelas fachadas muito bem arquitetadas, você se encanta por aquilo. E depois que você vai morar naquela casa, passa-se 10 anos, 15 anos, começam-se os vários defeitos, porque o interior não está bem estruturado. A estrutura ali, a base não foi bem construída. É o mesmo exemplo dessa árvore. A gente pode se enganar com uma árvore. Você passa em um lugar, um jardim, que tem várias árvores, você vê uma árvore muito bela, uma árvore bonita, das folhas verdes, grande. Mas quando você chega bem perto, você pode se machucar com o espinho. Você pode se machucar, ou você pode correr o risco de comer aquele fruto e ele está envenenado. Porque precisamos ver os frutos. Precisamos primeiro chegar ao interior, chegar ao coração, ver por dentro a raiz das coisas. E depois, como o próprio Senhor nos diz, os frutos. Quais são os frutos que estamos produzindo? E aí uma das reflexões que nós precisamos fazer com esse evangelho é sobre nós. É muito fácil, quando a gente lê essa palavra, quando a gente partilha sobre ela, a gente pensar que precisamos ficar atento com outras pessoas. É cômodo para nós. A gente lê Deus falando de tomar cuidado com a árvore, de tomar cuidado com o lobo na pele do cordeiro. Mas e nós?
E nós? E o nosso coração? E o nosso interior? Será que nós, para começar, não somos aqueles que estamos aparentemente produzindo bons frutos? Será que não somos aqueles que o nosso interior tem sido mau? Será que nós não somos os lobos que, por motivos egoístas, temos entrado na vida do outro, feito pequenas maldades? É algo que precisamos refletir, meu irmão, e sermos muito sinceros, porque a advertência de Deus é muito clara. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Essa reflexão, primeiramente, eu quero começar a partir de mim, a partir do eu, de nós. Precisamos fazer um exame de consciência e pensar nos frutos que estão acontecendo ao nosso redor, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa caridade. Como que anda o nosso coração? Essa é a reflexão que eu te convido a fazer. Como que andam as nossas intenções? Como que andam os nossos frutos? E aí, meu irmão, minha irmã, é onde que as coisas têm uma visão diferente, uma visão de um olhar de Deus misericordioso, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele nos adverte, Ele nos mostra. Se nós temos a intenção de sermos boas árvores, se nós temos a reta intenção de sermos pessoas de bom coração, como o próprio Deus, quando a gente, sem querer se desviar, quando a gente tiver pequenos atos de maldade, ou às vezes até grande, muitas vezes nós mesmos nos enganamos, a gente acredita que está fazendo bem, a gente acredita que é pelo bem do outro, pode ter certeza que Deus fala conosco. Deus vai nos dar um sinal para dizer, opa, peraí meu filho, tá errado, né? Assim não. E aí às vezes nós vivemos momentos de sofrimento, momentos de dores, de tristeza. E é nessa hora que Deus fala conosco. Deus fala comigo, Deus pode falar com você e dizer, volta meu filho, você é uma árvore boa. Você é capaz de produzir bons frutos, mas você precisa converter o seu coração. Você precisa mudar o seu interior. Você precisa permitir que o Senhor venha regar as suas raízes. É isso que o Senhor nos convida hoje. Na nossa oração, pedir ao Senhor que venha com o Teu Espírito Santo e venha regar as nossas raízes. Regar com a água do Espírito, para que sejamos capazes de ser boas árvores, para que sejamos capazes de ter a raiz boa, o coração bom, e assim produzir bons frutos. Eu não quero, e eu imagino que você também não queira, chegar a ponto de ser cortado e lançado no fogo eterno. Aí já não vai ter como mais. Mas nós podemos todos os dias ter com que os nossos pecados, com que os nossos erros sejam podados por Deus e lançados ao fogo. É como se Deus pegasse a gente ali, pegasse o nosso coração e fosse tirando as coisas ruins, e fosse arrancando, podando aquilo que é ruim e lançado fora, desde que a gente permita. Desde que a gente permita que o Espírito Santo venha transformar o nosso coração. E esse processo de arrancar as dores do coração é um processo doloroso. É um processo que acompanha renúncias, que acompanha solidão, talvez. Dói sim deixar Deus nos podar, deixar Deus queimar aquilo que não é bom. Mas Deus faz isso para que sejamos árvores que produzam bons frutos. É muito melhor nós termos a oportunidade de sermos arrancados, de sermos podados, de sofrermos um pouco agora para garantir a vida eterna. Muito melhor. É muito melhor a gente ter essa graça, porque é o que Deus promete aqui. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E não é o que nós queremos. Nós queremos a vida eterna. Por isso, eu quero te convidar a fazer primeiro essa reflexão sobre você.
sobre o seu coração. Pense um pouquinho, reze um pouquinho, pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo como está o seu coração. Seu coração está bom ou está mal? O que no seu coração que ainda é maldade precisa ser arrancada? Oferte ao Senhor. Oferte ao Senhor e peça a Ele para lançar fora, para já queimar logo aquilo que precisa ser queimado. E além disso, Deus também nos convida a clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que esse Espírito venha regar o nosso coração, regar as raízes, regar o nosso interior com a água do Espírito. Essa água que é pura, que é cristalina, que fortalece o interior e é capaz de transformar o meu interior, o seu interior, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos aqueles que produzem bons frutos para o reino de Deus. E depois do intervalo a gente volta e nós vamos partilhar um pouco mais sobre esse evangelho, mas levando em consideração uma outra questão. Nós vamos conversar sobre tantas pessoas que nos aproximam de nós e acabam nos seduzindo e nos tirando do caminho de Deus. Fique aí, a gente já volta com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao nosso programa Palavra Viva. Hoje nós estamos partilhando o Evangelho que está em Mateus 7, de 15 a 20. Nós já falamos um pouco sobre a realidade da árvore que precisa dar bons frutos e que nós conhecemos o interior da árvore a partir dos frutos. Fizemos essa reflexão e esse convite que o Senhor fez para nós de olhar para dentro de nós e fazer um exame de consciência se estamos sendo bons ou ruins, se os frutos que estão saindo do nosso coração, que estão sendo produzidos ao nosso redor, têm sido bons frutos ou maus frutos, àqueles que comem, àqueles que se alimentam, àqueles que vivem ao nosso redor. Mas agora eu quero te convidar também a fazer uma reflexão. Todo mundo sabe que o pecado, que a maldade chega até a nós de uma forma bem sutil, de uma forma talvez muito bela, muito bonita, atraente aos nossos olhos, atraente aos nossos sentidos, aos nossos ouvidos. E aqui quando Deus diz sobre guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. No contexto lá da época de Jesus, onde era muito visível a realidade do pastoreio de ovelhas, né? Ovelhas belas, fofinhas, bonitinhas. E aí tinha Jesus usava dessa analogia para que as pessoas entendessem. A ovelha é um animal manso, um animal que obedece claramente o seu pastor,
um animal frágil que precisa da proteção do pastor, que precisa daquele cuidado. Já o lobo não, o lobo é astuto, o lobo é feroz. E o lobo entra ali no meio das ovelhas disfarçados para poder alimentar delas mesmo, para machucar. E é essa analogia que o Senhor faz. E se a gente trazer isso para os dias de hoje, é um pouco, talvez até um pouco mais difícil de entender. Por quê? Existem pessoas que se aproximam da gente também como essas ovelhas. Pessoas que são mansas, bondosas, caridosas, que fazem muita caridade. Pessoas que têm um discurso muito belo, um discurso de vamos salvar as pessoas, vamos salvar o mundo. Cuidado, porque isso nos seduz. Principalmente hoje com a realidade de rede social, televisão, nas mídias. São pessoas que talvez a gente nunca viu pessoalmente na vida e talvez nem nunca vamos ver. Mas a gente se encanta pelo jeito da pessoa, pelas roupas que a pessoa veste, pelas palavras que são ditas. E aí, sem querer, sem perceber, a gente começa a imitar essas pessoas. A gente começa a querer fazer igual a elas. A gente começa a querer usar as mesmas roupas que elas usam, a ter o mesmo corte de cabelo, transformando numa idolatria. O que a gente não sabe e que talvez quando a gente vai perceber, a história já está muito longe, é que quando nós começamos a admirar e querer ficar igual a essas pessoas, a gente acaba entrando no pecado. O pecado da vaidade, o pecado da ostentação, o pecado da soberba. Sem querer mesmo, porque são pessoas aparentemente bem intencionadas. Sem querer, a gente vai entrando naquele meio ali, naquela vida, naquela moda, naquele estilo. E acabamos vivendo algo que Deus não quer para nós. Acabamos que fugimos da vontade de Deus. E aí, Deus também, na sua infinita misericórdia, chega uma hora que fala conosco, cuidado, meu filho. Que nós possamos hoje, nessa manhã, avaliar tudo isso, todas essas nossas posturas, para ver se nós precisamos tomar cuidado, para ver se as coisas que nós estamos fazendo é porque Deus quer ou porque alguém que a gente viu fazendo fez. E a gente aparentemente acha que é legal. Tomamos cuidado. Normalmente, essas situações, aqui na Bíblia diz de profeta. Hoje em dia pouco se fala de profeta, mas de pessoas que falam sobre alimentação, de pessoas que falam sobre moda, pessoas que falam sobre estilo de vida, atividades físicas. Talvez não estão nem anunciando nada de ruim, não estão nitidamente, claramente se dizendo profetas, mas são pessoas que dizem coisas e nos levam a fazer coisas que não é da vontade de Deus. Tomamos cuidado porque normalmente existem dois tipos dessas pessoas. Aqueles que chegam muito mansos, muito caridosos e que nos convencem. Existe, eu já citei, né, os famosos das grandes mídias que a gente acaba imitando, mas também tem aqueles que chegam até nós como uma ovelhinha carente, que precisa de carinho, que precisa de cuidado, que precisa ser amado. E às vezes a gente se compadece, a gente cuida, a gente aconchega, a gente abraça, a gente leva para dentro da nossa casa, leva para dentro da nossa vida. E chega uma hora que Deus mostra a verdade e a gente se decepciona. Não que toda pessoa que precisa de cuidados vive essa realidade da falsidade. Por isso que voltando lá, e eu troquei a ordem propositalmente, Deus nos deu a providência de falar primeiro dos frutos, por isso que precisamos ter uma árvore bem regada pelo Espírito Santo, porque quando nós vivemos uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, Deus nos dá um olhar espiritual que consegue ver além dessa pessoa que
falsamente precisa de cuidado, de que falsamente comove o seu coração. Talvez você até comove ali no início, mas Deus fala ao seu coração. Se você busca uma intimidade com Ele, Ele te mostra. Isso não é bem assim. Que essa pessoa pode te ferir, pode te fazer mal. E uma outra situação que enquadra nisso que nós falamos são aqueles que têm já objetivos claros. Objetivos claros de talvez arrancar o que é seu. Financeiro, pessoas que nos enganam financeiramente, pessoas que querem vender um produto falso, pessoas que prometem coisas maravilhosas e belas e acabam não cumprindo, já propositalmente. Não só em questões de crime, mas como vemos aí, estelionatos, pessoas que são extorquidas, mas principalmente com a questão da profecia, por falar de Deus, por falar da verdade. Pessoas que vendem graças, que vendem milagres. Pessoas que prometem uma experiência com Cristo milagreiro. Pessoas que falam assim, olha, vamos ter uma experiência com Deus porque Ele vai te salvar, Ele vai te dar prosperidade, Ele vai fazer você ficar rico. Você vai sair dessa situação de pobreza. Tomamos cuidado, meu irmão. Este não é o Cristo do Evangelho. E volto a dizer, se nós vivemos uma experiência cotidiana com o Espírito Santo, se o Espírito Santo derrama os seus dons, derrama a sua água pura e limpa, transparente no nosso coração, quando esses males tentar nos pegar, o Espírito Santo vai nos dar um alerta e nós vamos perceber que isso não é da vontade dele. Por isso, meu irmão, nós vamos encerrar com uma oração em que vamos nos entregar a Deus e pedir a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero te entregar todas essas situações em que aqui partilhamos. Quero te entregar cada um que está assistindo, que está ouvindo essa palavra, para que o Senhor venha ao encontro de cada um deles, para que o Senhor venha com a água do teu Espírito, inflar esses corações, fazer esses corações raízes boas, raízes férteis, que produzam bons frutos. Eu peço, Senhor Jesus, que sejam corações que vivam a intimidade contigo, que te escutem, que te vejam, que te percebam no dia a dia. Que o Senhor proteja cada um deles, principalmente com a experiência interior, com a conversão interior. A partir do momento que eles conseguem, Senhor, receber o teu Espírito, eles conseguem também, Jesus, ter um olhar espiritual, ter uma vida contigo. Por isso, Senhor, nesta oração, eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada um destes, dar a graça da experiência com o teu Espírito, da experiência com o Senhor que é a verdade, que é a verdadeira palavra. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora para a gente encerrar este programa, para que ela seja essa capa, essa que nos envolve com a capa protetora e nos protege de todos os males que tentam nos pegar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Este foi mais um programa Palavra Viva. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos por você estar conosco e compartilhe, mande para mais pessoas, convide mais pessoas a assistir e estar conosco nessa partilha do Evangelho. Muito obrigada e Deus te abençoe.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.